Olá, hoje no Power Minds Connects eu converso com a rainha dos energéticos, a Daiane, ou Dai para os íntimos, Titon, diretora e é da família, né, fundadora dos energéticos Bali, que estão dominando o mercado brasileiro, internacional, intergaláctico, né, Dai? Obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. Dai, eu te conheci num evento recentemente e pela tua energia, a impressão que eu tive é que você caiu, quando criança, num barril de energético, igual quem conhece a história do Asterix, do Obelix, lembra que o Obelix caiu num barril da poção mágica e ficou fortão o resto da vida. Pela tua energia, pela tua disposição, pelo teu ânimo, eu tive essa mesma impressão. Estou certo ou estou errado, Dai? Então, eu tenho uma jornada de vida assim no mundo de bebidas e por coincidência sou muito energética, acho que vem isso do meu pai, da minha mãe, né? A gente tem, né? A gente herda muitas coisas, né? Dessas pessoas incríveis aí. E eu realmente sou muito energizada. Eu digo que corre nas veias mesmo, energético aqui. A gente nem toma direto da lata, já toma direto no soro. E adoro, né? Adoro essa minha energia. Eu digo que eu nem me conheço sem energia, então sou apaixonada. Acho que com energia a gente entrega tantas coisas, né? E por trás da energia deve ter muito propósito, né? A gente tem muito propósito pelo amar o que faz, gostar. Então acredito que essa energia aí vem também muito do propósito. Como é que é a tua família? Você, seu pai, você, quem mais? Então hoje a empresa, né? Ela foi fundada pelo meu pai. A gente tem um sócio também, mas iniciou com a minha mãe, com meu pai, com o nosso sócio, com meu irmão. Tenho um irmão mais novo que eu. Começou onde a empresa? Começou em Tubarão, Santa Tubarão. Catarina. Uma empresa bem familiar, com uma estrutura bem pequena, do zero mesmo, né? Sem nenhum real no bolso, sem estrutura, sem máquinas. E hoje é tudo isso, né? Então a gente olha para tudo isso que a gente tem construído e tem muito orgulho. Vocês iniciaram quando? A gente começou há 30 anos atrás. Meu pai tinha vivido um insucesso em outra empresa. Ele tinha quebrado numa jornada com seus irmãos e iniciou uma nova jornada com esse sócio. E aí somente nós mesmos ali, de forma manual, nós mesmos que engarrafava cachaças e vinhos, enchia as garrafinhas com a tampinha na mão mesmo, martelinho para encher os vinhos, as rolhas. Então a nossa jornada ela foi muito dentro da fábrica, vivendo de tudo um pouco, né? Eu tinha 15 anos, meu irmão 11 anos, e meu pai soube ensinar muito, né, o quanto o trabalho é gratificante, quanto edifica, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito de fé, de entusiasmo, e acho que ele conseguiu, né, mostrar para a gente um legado, né, em que eu olho para o que ele ensinou hoje para a gente, o quanto é incrível e que a gente possa também levar isso para os nossos filhos, né? Porque uma outra geração também, então tem todo essa dificuldade que a gente sabe que a gente tem que já nascer em outro berço, né, em outro momento, e a gente preza muito por ensinar isso também. Você tem filhos? Tenho 2 meninas, 2 Marias, Maria Cecília e Maria Luísa, de 10 e 7 anos. Que dureza, hein? E como é que, né, a mulher sempre tem que se desdobrar bem mais do que os homens, né, na questão Sim. de maternidade, na questão da carreira, né, do empreendedorismo. Como é que, além de ter caído no barril de energético quando era criança, que mais você faz para dar conta de tudo? José, acho que a mulher, ela, depois que vira mãe, ela vira muito eficiente, né? Porque a gente tem tantos papéis, a gente tem vários chapéus aí, né? Da mulher, da esposa, da mãe, da filha, aí da empresária, da líder, que tem que ser exemplo. Então, a gente tem muitos papéis e a gente acaba se tornando muito eficiente porque a gente tem que dar conta de equilibrar esses pratinhos. Na minha jornada, eu procuro sempre ser a melhor mãe, ser a melhor empresária, mas também não me cobrar de um jeito em que eu tenho que ser perfeita em tudo. Eu sou um ser humano, eu tenho que entregar o meu máximo onde eu estiver, né? Estou aqui nesse momento com você, eu vou me dedicar a esse momento, né? Olho no olho, estou com um cliente. Ontem eu estava visitando os meus clientes no Paraguai, no qual a gente é líder,
eu estava lá olho no olho, né, vivendo o processo, a jornada. Então, quando a gente está com as crianças, com os filhos, viver aquilo de fato, né, eu acho que é a forma mais enriquecedora, né, e de forma mais investidora que a gente pode ser, é a gente investir com qualidade o tempo. Não é fácil? Não. Empreender não é fácil, né? Viver, a vida é cheia de obstáculos todos os dias, mas está na capacidade de a gente olhar tudo isso e transformar em oportunidade. Então, seja como mãe, seja como empresária, como líder, é a gente se dedicar ao máximo e entregar o nosso melhor. Aliás, obrigado, né? Você estava no Paraguai, lá em reuniões Sim. de negócios, pegou o seu foguete, veio para cá, obrigado. E a gente dá conta, viu? Deu certo. Estamos Tudo aqui. certo, chegou na hora certinho, uma maravilha. E vocês estão em posição de destaque já no mercado nacional também, né? Sim. Como é que vocês conquistaram isso e há quanto tempo? Então, é uma empresa de 30 anos. A Bali, hoje, é a maior marca brasileira de energéticos. Estamos na liderança no Brasil em energéticos, né? Então, a gente tem aí uma jornada de energético de 17 anos. Mas, há 8 anos, nós tivemos uma crise também na própria Bali, no qual a gente tinha perdido um pouco do foco do cliente, né? Acho que muitos empreendedores vivem isso, depois que a gente passa a crescer, parece que vem aquela zona de conforto como empreendedor e a gente acaba deixando algumas pontas soltas. Em 2017, a gente viveu essa jornada, 2015, 2017, e meu irmão me convidou assim, Dai, a gente precisa salvar a nossa empresa, nós sabemos lidar com ela, nós sabemos como ela funciona, né? Então, vamos ajudar o nosso pai, né, porque a gente também tem outros negócios, a poder criar uma nova etapa, porque senão vai acabar destruindo tudo que a gente conquistou até agora. E aí, na época, eu estava grávida de 2 meses. Eu ainda, quando eu olho para trás, meu Deus, eu aceitei uma jornada comercial no qual eu era formada em finanças, custos. Eu sempre fui apaixonada por finanças e estudei muito para isso e achava que eu estava no lugar onde eu amava e que era a minha missão, mas, na verdade, aquilo só fez parte, né, de uma parte da minha vida. Aí foi quando ele me convidou para ir para o comercial e eu me encontrei no comercial, que é um local em que tem muita conexão, com pessoas que tu lidar o tempo todo, e eu fui me apaixonando por isso de uma forma avassaladora, né, trazendo ainda mais energia para o negócio. A gente criou, na época, um plano. Eu acho que nós, como empresários, né, às vezes é preciso parar nesses momentos de crise, avaliar um negócio, criar um plano de ação para aqueles próximos anos. E a gente viveu esse plano, sabe, depois de 2017, ali, 5 anos. E a gente, sabe que respirar aquele plano todos os dias, viver, né, era o nosso dia e noite, sabe? E a gente conseguiu, né, em 5 anos, já se tornar a maior marca brasileira de energéticos, através, né, de muita entrega, de muito trabalho. Não foi fácil, né? A gente não pode vender para as pessoas que tudo é fácil, não é, mas é muito trabalho. E é possível. E quando eu olho para trás dessa jornada, José, eu penso assim, o quanto subestimaram a nossa marca, o quanto a gente, como empresário, também subestima o nosso negócio, né? Muita gente diz como um dia a Bali vai ser líder. Existem líderes, tudo líderes globais, né, que são referências para a gente. Então, na época, muita gente subestimou a gente mesmo, não acreditou às vezes, mas, ao mesmo tempo, com aquele olhar empreendedor brasileiro, com muita garra, com muita vontade de entregar tudo, a gente foi em busca do nosso sonho. E, desde então, a gente... quando eu olho para trás, eu vejo assim que, sabe o que aconteceu para a gente estar... a gente vestiu-se do nosso protagonismo. A gente decidiu o que a gente queria ser, com quem a gente iria concorrer. A gente parou de olhar para trás e dos concorrentes que não faziam mais sentido a gente olhar. Sabe quando você olha pelo retrovisor e fica cismando com um concorrente pequeno, às vezes um concorrente que não faz sentido, e a gente deixa de colocar energia naquilo que é o oceano azul, de oportunidade que tem. Então, a gente fez isso, né, olhou para onde a gente poderia ir, para esse oceano, e a gente conseguiu, através de muito relacionamento com os clientes, escutativa, proximidade, né, que quando as pessoas perguntam qual é o segredo do sucesso da Bali, eu digo, foi proximidade com o cliente, com os nossos parceiros, com o consumidor, e a Bali mergulhou em conhecer o consumidor. Como que ele brasileiro gosta de consumir energético, o que ele precisa, quais as embalagens, a ocasião de consumo, em que ambiente que ele consome. E a gente foi assim de forma muito profunda, e entregando a solução para ele, né? Que acho que a gente, como empresa, como marca, entregar a solução para o consumidor. Então, a gente conseguiu, através de muita aproximação, escutativa
e viramos uma máquina de inovação, tanto que a Bali foi a protagonista em 2009, antes de eu entrar no comercial, a gente já foi disruptivo, trazendo o primeiro energético PET para o Brasil. Foi quando a gente entregou democratização para a embalagem de energético, acesso às pessoas em energético. E aí, depois, em 2022, 2019, 2020, ali, que teve a pandemia, nós trouxemos a saborização. Mais uma vez, a democratização e o acesso a energéticos sabores no Brasil, que não era comum, né, através de algo disruptivo também, né, porque a gente foi lá e furou a bolha, né, trazendo embalagens também econômicas, 250, 473, várias ocasiões de consumo. E agora a gente tem uma jornada muito legal, que agora em 2026 nós desenhamos que nós queremos ser a marca do brasileiro. Nesse momento em que o consumo de zero está aumentando, o consumo de zero é um consumo que vai crescer muito, a gente já cresce 80% esse ano, e ele vai trazer muito crescimento, e a Bali vai estar junto com os brasileiros, trazendo mais esse boom de inovação, e a gente está pronto para isso, compramos uma empresa agora muito gigante, de 100 mil metros quadrados de construção, estamos prontos. Quanto? 100 mil metros? 100 mil metros quadrados, com 500 mil metros de áreas, né, para esse crescimento dos próximos anos. Em Tubarão mesmo? Em Araranguá, próximo de Tubarão. Eu estou vendo atrás da câmera ali, tem uma geladeira com vários produtos da Bali, tudo bastante colorido. Tem um azulzinho ali que eu acho que fez sucesso, não tem? Sim, manga, manga tropical, que é um dos mais vendidos, morango e pêssego. Aquele outro azulzinho. Como é que chama? Tadala? Bali Tadala, que foi uma inovação, né? Agora, no Carnaval, a gente se apropriou de uma gíria popular e conseguiu, né, ser disruptivo mais uma vez, trazendo bem no momento, né, muito se falava da questão dessa gíria popular e a gente encaixou. Então, é esse processo de escuta que a gente está sempre olhando o comportamento para trazer solução. E foi incrível, né, gente? Foi uma das... foi mais de 70% das conversas, né, se falava de Bali Tadala. E, mais uma vez, inovamos, né, num momento que também tem muito consumo, que é o consumo no Carnaval. Então, a turma comprava... E vem muitas novidades. A turma comprava atrás de um ânimo extra ali no Bali vai Carnaval, dar energia, né? então, vitalidade, energia a gente já tem, né? Então, foi muito legal, foi incrível. A gente faturou aí em 40 dias 50 milhões de reais só nesse lançamento. É isso que eu ia te perguntar agora. Que números você pode abrir aí da empresa para a gente ter a dimensão dela? Sim. Quando eu assumi o comercial, em 2017, nós faturávamos 30 milhões de reais. Por ano. Por ano. E hoje a gente fatura 1,8 bi em 2025. Então, a gente sai aí de uma jornada de 8 anos, de 30 milhões para 1,8 bi, através de proximidade, inovação, escutativa, né? E a gente tem muita coisa ainda para construir no Brasil, um Brasil que o mercado de energéticos vai crescer, é um mercado que vai dobrar até 2030, ainda tem muito para entregar. A gente tem muita presença ainda para estar, né? Muita inovação para entregar, porque a categoria ela realmente está... O comportamento do consumidor está mudando, né, cada dia mais, por opções mais funcionais, mais saudáveis, voltado também à beleza. Então, tem muita coisa aí que a gente está trazendo. Esse ano será um ano de muitas novidades. Você tem 2 filhas pequenas, você deixa elas tomarem energético? Todos os dias elas querem tomar Bali, né? Então, com esse olhar que a gente percebeu há 2 anos, nós vimos que as crianças, depois dos sabores no Brasil, a gente está sempre de olho nesse comportamento. Depois dos sabores, que entrou no Brasil com tudo, melancia é um dos sabores mais vendidos aqui em São Paulo, e no Brasil todo, é um dos sabores mais de sucesso, as crianças começaram a procurar muito energético, e na geladeira do papai e da mamãe querer. E aí a Bali, muito atenta ao comportamento, trouxe o Bali Kids, que não é um energético, é uma bebida suplemento com vitaminas, com cálcio, proteínas, e ele trouxe essa inovação para a criança com um personagem Sonic. Então, a gente está sempre atento, né? A criança realmente ela é muito curiosa. E quando tem sabor e cor, principalmente, né? E a gente conseguiu conectar o Sonic, que é um personagem nostálgico, né? Que a gente tem uma recordação incrível, e até hoje ela pega um público muito grande, e as crianças têm se apaixonado, e também a gente tem mais gerações para atender, né, José? Tem a geração teens, que é o adolescente,
recente. A Bali vem com uma novidade agora em 2026 muito forte em relação à geração Z, né? Então, trouxemos agora até maio, vamos trazer algo bem disruptivo. E, além dessa inovação em zero açúcar, que a Bali vai trazer todo esse portfólio nosso, que já é rico e que as pessoas se encantam, né, de mais de 30 sabores, tudo na linha zero, e também democratizando isso, porque as pessoas querem também ter acesso com democratização. Sabe, a embalagem em consumo familiar, a gente está em grupo de amigos, não esquenta, numa pré-festa ou num after. Então, o jovem ele gosta disso, né, de consumo compartilhado. Então, a Bali vai democratizar mais uma vez em zero açúcar. Tá. E aquela pessoa de cabelo branco que tem um pouco de pressão alta, pode tomar também esse troço? Então, tudo que a gente sempre diz que todo excesso faz mal, né? Então, a gente tem que ter sempre muita bom senso em tudo. Hoje, uma lata de energética equivale a um copo de café, né, de cafeína. Então, a gente precisa estar atento, mas a Bali está sempre de olho nesse comportamento. Acredito que tem pessoas hoje que têm sensibilidade à cafeína, ou que têm sempre, às vezes, alguma sensibilidade a produtos estimulantes, né? Então, a Bali, pensando nisso, traz essa inovação agora, realmente, agora até maio, uma inovação que vai estar atendendo essa dor, né, do consumidor. E também a gente traz uma inovação que é muito legal, que a gente quer dar empoderamento à geração 50+. A gente traz um produto 50+, com muito pouco taurina e cafeína, e com alguns atributos de funcionalidade, como cálcio, também produtos com magnésio, né, na composição, que vai atender e empoderar essa geração, porque a geração 50+, a gente sabe disso. Eu tenho 44 anos e a gente sabe que a gente tem cada vez mais exigido mais da gente. A gente quer entregar mais, quer entregar resultado, a gente quer ter desempenho. E a geração 50, ela é a geração de 30 e poucos anos, né? Então, a gente entende que a gente tem que empoderar não só a Z, é a geração X, é a geração 50+, e a Bali está pronta para surfar aí todas as ocasiões e gerações. Legal. Você entrou muito nova na empresa, né? E quantos funcionários ela tem hoje? Quantos colaboradores? A gente tem hoje 1.500 funcionários 1.500. diretos. Tá. E você novinha ali e tal, da família dos fundadores, já com cargos importantes, como é que foi encarar esses desafios ali de liderança, como sempre, né? Que a mulher é vista com meio de lado, assim, com desconfiança. Sim. Como é que você enfrentou essa barra? Então, eu nasci dentro da empresa, né, da indústria. Então, eu vivi, e eu acho que isso a gente tem trazido muito para os nossos filhos. Meu irmão até tem um menino de 12 anos, a gente já está trazendo ele 2 vezes por semana, uma tarde, para viver a jornada, porque essa foi a nossa jornada. Eu e o meu irmão somos apaixonados pelo que a gente faz, a gente é apaixonado pela liderança, pela empresa, pela marca. A gente viu no meu pai, né, uma liderança inspiradora e que fez com que a gente se apaixonasse pelo negócio. E a gente quer repetir isso. Que eles vão escolher, quem vai escolher vai ser eles, né? Mas a gente está usando a mesma receita, que meu pai foi muito sortudo nisso, né, que a gente quer dizer, mas ele investiu para isso. E a gente viveu em todas as áreas. Então, eu já carreguei caminhão, eu já enchi no invase, né? Já participava com os funcionários na fábrica. Eu tirei muita nota, né? Antes, quando era manual ainda. Conheci os computadores. Então, eu com 15 anos, eu vivi lá no começo e até 44 estou aqui, né? E eu creio que a liderança ela é reconhecida pelo resultado. A gente não chega e coloca um filho aqui, ó, esse aqui agora é o teu líder. Isso não adianta, né? Acho que não é isso que tem que ser. Eu acredito que o resultado não se discute, né? Então, a gente vai construindo essa jornada de credibilidade, de liderança, de reconhecimento no dia a dia e no resultado que é indiscutível. Assim também como a liderança, a gente não escolhe, né? Eu acredito que os liderados escolhem seu líder. E, ao longo do tempo, eu fui construindo a minha trajetória, assim como meu irmão, e hoje a gente tem reconhecimento pelo nosso trabalho. Não é fácil, né? Eu tive uma jornada também de mulher. Então, lá no começo, existe o acreditar, né? Mas eu acho que hoje, até não digo
que é o externo que não acreditava em mim, sabe? Numa jornada lá atrás, uns 15 anos até, eu digo que o reconhecimento veio de uns 8 anos para cá, de fato, né? Os 5 anos, últimos anos foram incríveis, assim, de reconhecimento da família, dos funcionários, dos colaboradores, do mercado. E isso foi construído. Mas que lá atrás houve resistência, sim, a gente não pode dizer que não, né? A jornada feminina tem muitos desafios, né? A gente tem, às vezes, o olhar até para a filha do dono. Ela não está ali por resultado, ela está ali porque é filha do dono. Então, como que a gente mostra esse resultado? Através de muito trabalho, de entrega, e não se discute isso. Eu consegui construir isso, sou muito feliz hoje no que eu faço, tenho um relacionamento com o mercado muito grande, né, o supermercadista, que é o meu cliente. Então, isso foi tudo construído, os profissionais, né, acho que através realmente de muito trabalho. Assim, não vejo outra forma, né, de ser reconhecido. E a mulher, ela tem esse lado da eficiência, né, de vários papéis. Acredito que a mulher tem muito a contribuir ainda no mercado de trabalho, por ela ter essa sensibilidade, desse olhar panorâmico, sabe? De conseguir equilibrar os pratinhos, de arrumar aqui, de organizar lá. A gente tem muito a contribuir. E nessa questão de reconhecimento, tinha uma coisa que você queria realizar que ainda não realizou, né? O que é isso? Me pegasse, hein? Eu contei um segredo para ele lá atrás, ele está contando aqui. É um segredo? Aqui tem um negócio de caixa preta, não é? Que tem que contar tudo, não pode esconder nada. Não pode esconder nada, infelizmente. Tá, se você esconde, a gente descobre do mesmo jeito. A gente estava. Porque o José Vicente já foi uma jornada muito grande na Forbes, né? E eu sou apaixonada assim, pelo mundo do empreendedorismo, dessa questão da construção de um legado em que você possa inspirar outras pessoas. E, para isso, existe uma jornada muito longa, né, José? Eu me desenvolvi, mesmo sendo filha do dono, eu me desenvolvi muito em treinamento, eu sempre fui apaixonada por o autoconhecimento, porque ele é importante você de fato, se conhecer, saber o teu potencial, mesmo que as pessoas critiquem ou subestimam, você continuar, porque você sabe o real valor do que você pode entregar. E aí, nessa construção do meu trabalho, além de muito autodesenvolvimento e muito resultado, eu lembro de um curso que eu estava, que daí dizia assim, qual era a tua visão futura, né? Era de ser a maior marca brasileira, uma das maiores empresas de bebidas. Isso há uns 7 anos atrás. Eu escrevi isso num papelzinho assim, que tinha a visão. E, com a minha jornada de líder, eu inspirar outras pessoas e ir para a Forbes, né, com essa jornada inspiradora de verdade. Eu estava contando para ele esse segredo, agora ele vem aqui e me coloca nesse... eu falei para ele isso. E realmente, né, eu acredito muito na verdade. Né? A gente tem que inspirar as pessoas com a verdade, porque é uma responsabilidade você inspirar. Né? É uma responsabilidade com a vida do outro, com os sonhos dos outros. Né? Todos têm sonhos, sabe que empreender não é fácil. Então, você não pode vender que tudo é fácil. Não, é muito trabalho, é muita entrega, abdica de muita coisa. Eu estava vendo aqui, ele contando aqui, né, o palestrante anterior, que a gente abdica do sono. Né? Eu também, para trabalhar como eu trabalho, eu durmo 6 horas por noite, às vezes 5. Eu também sonho com o quê? Com dormir mais um pouquinho. E é o meu sonho hoje, né, de buscar ter mais qualidade de vida, que eu posso dormir 1 hora a mais, tá bom? Então, acho que é muita entrega para isso, para estar onde a gente está. Mas a gente tem uma jornada muito longa ainda. Tem que levar energia para o Brasil, levar energia para o mundo. Hoje, a Bali é líder de mercado, mas com uma oportunidade gigante. A gente tem 34% do mercado hoje brasileiro. Né? Enquanto os concorrentes aí têm 30%, e o que era, no passado, em 2022, que tinha 44% do mercado, RB, hoje tem 13% de share, né? E com todos os méritos dele e tudo mais. Mas a gente conquistou algo incrível que pode inspirar outras empresas. E sabe o que é mais rico de tudo isso? Eu acredito que a nossa história, a história da Bali, de uma empresa brasileira raiz, de muito trabalho, que começou do zero, ela pode inspirar outras empresas a serem um dia líderes. Saber que o impossível é uma questão de opinião. E que a gente tem muito a entregar. Se a gente querer, se a gente sonhar, que a gente acreditar, a gente consegue.
Não, eu quis te cutucar com esse seu segredo justamente por isso, porque são essas metas que parecem tão ousadas, né, que inspiram a gente mesmo a evoluir, a conquistar alguma coisa maior e, por tabela, inspirar outras pessoas que estão olhando para a gente, né? É verdade. Então, super obrigado, Day. Agora Obrigada. você vai sofrer mais um pouco com a Eita, caixa tem uma preta. caixa preta aí. No nosso quadro Caixa Preta. Como eu disse, tem que ser verdade. Então, se a gente está aqui, a gente tem que enfrentar, né? Não, você entrou aqui, já era. Então, vamos para a Caixa Preta com a rainha dos energéticos, Day Titon. Eles não me contaram que tinha uma caixa preta, tá, gente? Surpresa. Seja muito bem-vindo à Caixa Preta do Power Minds Connex. Hoje estamos aqui com a pessoa que se tornou amiga, a Day, a rainha dos energéticos. Você acabou de assistir a entrevista dela com o José Vicente, mas agora a gente vai para a Caixa Preta do Power Minds. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Agora é a hora de abrir a caixa de Pandora e entender os percalços, os perrengues que essa empreendedora passou para chegar aqui e ser reconhecida nacionalmente como a grande rainha dos energéticos. É verdade. Tinha a rainha da sucata, né? Ela preferiu ser rainha dos energéticos, né? Tem o rei do ovo. É verdade, o rei do ovo, é verdade. É. Muito bem. Muito bem-vinda, Day. Prazer estar aqui com você. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que legal. Day, diz uma coisa para mim. Eu sei que você tem muitos motivos e vai ser até difícil escolher. Mas o que você mais se orgulha de ter feito na sua vida? Tenho mais orgulho de ter passado por tantos obstáculos, porque para crescer você vive, não adianta você achar que vai empreender, ou própria jornada de autoconhecimento como ser humano, e achar que você vai crescer sem ter passado pelo processo e sofrer, né, e ter obstáculo. Eu tenho uma história, e a Bali junto comigo também, né? E o que eu mais aprendi foi que no obstáculo é o nosso caminho. Foi nas dificuldades, nos pontos de inflexão, nas pauladas da vida, do dia a dia, que a gente, né, chega o baque, aqueles problemas. Se a gente tiver a capacidade de lidar com ele e atravessar esse obstáculo, a gente tem um presente para ganhar. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? E hoje eu levo isso como lema, assim. Quando me apresenta um problema na empresa, eu faço a pessoa pensar se aquilo realmente é um problema. Ou é simplesmente um desafio, né? Porque problema, para mim, de fato, é uma doença, né? Você perder alguém que ama, isso é problema, né? A morte é um problema, talvez, né? De outro ponto de vista, é algo também extraordinário. Mas eu levo comigo que eu tenho muito orgulho de ter vivido uma jornada em que eu aprendi a transformar o obstáculo em oportunidade. Na Bali, a gente cresceu, né, de 50 vezes em 8 anos. 50 vezes de tamanho. E se eu contar para vocês que os nossos maiores pontos de crescimento, os maiores pontos de inflexão foram no obstáculo, em algum problema. Por exemplo, quando a gente lançou o primeiro energético PET no Brasil, em 2009, ele veio porque a gente não tinha uma máquina de lata. Então, a gente trouxe que era assim que a gente tinha como ir, vamos no PET mesmo, que eu já tenho uma máquina de refri, já tenho a garrafa, já tenho a tampa, eu só boto um rótulo, produto, e a gente criou a solução para o cliente e democratizamos. Isso já fez a gente crescer e virar líder no sul do Brasil, através de uma escassez. Então, ali a gente aprendeu uma aula, né? Meu pai já tinha vivido uma história lá atrás, acho que ele ensinou muito, né, com quando ele quebrou lá na outra jornada. Mas, em 2009, acho que foi o grande obstáculo ao caminho. Aí, depois, a gente viveu um grande obstáculo, que foi pandemia. Teve outros pontos, tá? Mas vamos direto na pandemia. A pandemia, todo mundo viveu um obstáculo. E alguns seguiram e outros paralisaram, outros quebraram, a gente botou a culpa em algumas coisas, a gente ficou fraco, a gente se fortaleceu, não é assim? E, na pandemia, foi onde a Bali mais cresceu. Porque a gente estava próximo do cliente e a gente escolheu, a gente teve mentores, a gente teve ambientes como esse, a gente teve conselhos em que fizeram a gente não paralisar, porque eu também não vou dizer que tudo é ideia nossa. Alguém veio aqui, acho que Deus usa, né, as pessoas. Sim. Ei, como que vocês vão parar se o varejo lá fora, né, na pandemia, está continuando? O varejista precisa de vocês. E ali a gente, verdade, o varejista lá fora está com o supermercado tudo aberto. Se eu fechar a Bali, e energético estava vendendo muito. Na pandemia, a ocasião de consumo aumentou. Sim.
E aí foi onde a gente trouxe muita inovação na pandemia. Foi a Bali democratizou o acesso a sabores, foi na pandemia. Que a gente começou a ver nas lives as pessoas misturando, né? Drink com colorido para lá, colorido para cá, e misturava um monte de... A gente brinca de parafernália, porque era tudo quanto é mistura, semente, era cor. Peraí, as pessoas estão querendo energético. E a gente lançou melancia, que hoje é um dos nossos maiores sabores, mais de venda. A gente lançou morango e pesca, a gente lançou maçã verde, foi tudo nesse período. E a gente cresceu mais de 8 vezes só nesse período de tamanho. E aí também teve um outro obstáculo, foi quando eu percebi no mercado, porque desde a minha entrada no comercial, eu procurei estar muito próxima do cliente. O cliente que a gente fala, gente, para mim é o meu varejista. Cada um aqui tem o barriga no balcão, né? Todo mundo tem o seu cliente. E no meu caso, eu lembro muito bem quando eu estava num ponto de venda, antes um pouquinho da pandemia, daí eu voltando um pouco, que foi outro obstáculo bem importante, e eu percebi uma escassez da RB, né, da marca que existia, que existe hoje, tropical. Lembra que é daquela moda Bali com gin com tropical, que estava muito em alta, todo mundo consumia, antes um pouquinho da pandemia, isso foi mais ou menos um ano. E aí houve um movimento muito acelerado desse consumo, e a Bali ainda só tinha o seu tradicional. E aí eu estava num ponto de venda e eu via assim, buraco, sabe, a gente chama no ponto de venda, ruptura, falta de produto. E aquele amarelinho da concorrência não tinha em nenhum lugar. Aí eu assim, gente, eu vou levar isso para Bali, a gente só tem o tradicional. Vamos fazer um de 2 litros, tropical, porque isso vai fazer o quê? Vai também democratizar mais uma vez o mercado, através de um problema, de uma escassez. Aí a gente começou a fazer pesquisa em campo e o cliente falou, não, realmente o mercado não está dando conta, existe uma escassez de novo. Olha a nossa história se repetindo. E esse produto vende muito bem. A gente lançou esse produto numa feira, na Agas, em Porto Alegre. Foi o maior sucesso, gente. A gente cresceu assim mais de 7 vezes só nesse produto, de tamanho de empresa. Vocês estão vendo o que eu estou falando lá, nos saborizados, na pandemia, 8 vezes. Aí, depois, a gente lá no picos de crescimento. Só pico de tamanho de crescimento, que depois tu não conseguia nem contar. Através do quê? De uma escassez, de um problema. Então, assim, acho que o meu maior orgulho, acho que eu me estendi aqui, mas vale a pena, né? O meu maior orgulho é ter tido esse ensinamento de que o obstáculo é o caminho e que é do problema que a gente cria uma oportunidade e que nem todo mundo vai pensar assim. É isso que vai diferenciar a gente como profissional ou empresa dos outros. Perfeito. A cada 10 empresas, só 2 ou 1 vão pensar dessa forma. Perfeito. Daí, me conta uma coisa. Em algum desses momentos, ou talvez não nesses momentos específicos, mas em algum momento você pensou em desistir de alguma coisa? Eu penso que se foi muito rápido, se pensou, foi muito rápido, porque já teve que sobreviver, né? Continuar, não é assim? Empreendedor? Tipo, pô, tô cansado, que trabalheiro, acho que nem terminou a frase, já passou, né? O empreendedor, ele tem muito isso no DNA, a não ser quem não tem esse espírito de empreendedor, é acomodado. O empreendedor raiz brasileiro mesmo, ele é aquele entusiasta inconformado. Então, está sempre inconformado. Eu vou num ponto de venda, eu estou inconformada. Eu estou olhando para aquela geladeira, eu estou inconformada. Ainda não tem tudo ali, ainda podia estar mais gelado, podia estar melhor. Eu estou sempre inconformada, que isso é bom. Na verdade, o inconformismo... Melhoria constante, né? Ele faz a gente querer mais, buscar mais, ser melhor. Né? Uma melhoria constante que se falava tanto, né? Que se fala tanto. Show. E já que você falou do orgulho, aquele negócio, né? Show, sai, acabou. Já sofri, tá bom, agora chega. O que mais você se envergonha de ter feito? Alguma barbeiragem assim que você fez? Tem alguma? Cara, quando eu olho para trás na minha história, eu penso assim, por que eu não olhei para o meu potencial antes, sabe? Por que eu acho que me envergonha isso. De certa forma, por que eu escutei tantas pessoas que não precisavam? Sabe, por que eu dei voz para tantas pessoas? Por que a gente, e isso mulher passa muito por isso, os homens também, tá, gente? Eu vou proteger os homens aí também. Mas por que a gente subestima tanto o nosso potencial? Por que a gente guarda, sabe, os nossos talentos?
e alguém fala que você é feio, você acredita que você é feio, você acredita que não vai dar certo, né? Tá A vendo? Bali foi isso. Riram, zoaram que a gente nunca ia ser líder. Por que a gente escuta tanto isso? Sabe? Eu acho que hoje vocês estão aqui num ambiente em que nós todos aprendemos, que eu saio aqui aprendendo também, nós todos, né? Estamos aqui, mas a gente aprende. A gente tem oportunidades de a gente encurtar esses caminhos, né? Ambientes como esse são riquíssimos, de a gente aprender que isso não precisa mais. E que é o maior legado que você pode deixar para o seu filho, e eu digo para minhas filhas, a mamãe vai investir muito no autoconhecimento de vocês, no desenvolvimento, na capacidade de vocês lidarem com isso, porque as pessoas... Nós não podemos dar voz para todo mundo, não está certo. Quando as pessoas te criticam, diz muito mais sobre o que elas são do que sobre o que você é. Né? E eu acho que passei, talvez, muito tempo da minha vida guardada numa caixinha, preta, talvez, não? Mas abriu, Mas graças abriu a Deus. depois, quando eu descobri que as pessoas... Né, meu marido foi um grande entusiasta também, assim, de quando ele chegou na minha vida há 12 anos atrás, e ele sempre me fortaleceu. Hoje, estar aqui, ele me potencializou. Daí, vai sim, é importante, você vai ajudar as pessoas, você também vai sair melhor. Então, assim, ele sempre foi muito apoiador, mesmo que eu tinha filho pequeno, grávida, ganhando, já parindo, dando mamar, viajando, né? Em qualquer momento, assim, ele foi muito apoiador, né? Eu tive também, claro, mas às vezes até próximo da gente. Eu tive minha família que me apoiou, que me escolheu para estar na Bali, né? Quando foi ali em 2017 para ser o comercial e marketing. Mas às vezes até perto da gente, a gente tem gente que não potencializa, talvez também por crenças dela. Então, a gente talvez olhar mais profundamente isso, sabe? Perfeito. De como que quem a gente vai dar voz. Perfeito. Tem alguma coisa que você se arrependeu de não ter feito? Acho que isso de novo. De não ter me dedicado a me desenvolver, me descobrir, me potencializar antes. Antes, mais cedo, né? Olha onde que eu já poderia estar, né? Onde... Eu digo assim, do inconformismo mesmo, de a gente ter dado, às vezes, voz. Isso me arrependo, sabe? Pega nesse gancho aí. Você, em Se algum desenvolver momento... é bem importante. Em algum momento você pensou, eu vou ser a maior empresa de energético do Brasil? Ou foi uma coisa natural e, de repente, um dia você falou, porra, acho que dá para ser a maior empresa de energético do Brasil? Sim. 2015, a gente estava vivendo uma crise. E a gente tinha num quadrinho, olha como já era o nosso sonho, mas a gente vivia no automático, né? E a gente estava vivendo uma crise, não era financeira, era uma crise de gestão. Quando a gente tem uma empresa, às vezes a gente fica dando muita atenção a pequenas coisinhas. E quando tu vê, tu perdeu o foco do cliente. Tu já não está mais olhando o que o cliente precisa, como que o teu cliente quer ser atendido, como que ele quer de novidade, o que tu pode entregar para ele que o concorrente não entrega. Sabe que tem muito isso, sabe? Se você mergulhar com coragem dentro do problema ou das oportunidades, tu vai enxergar tanta coisa. Se tiver que visitar um cliente e escutar ele de fato, tu vai ficar assim, putz, porque eu não escutei meu cliente antes? Já podia ter feito esse produto, já essa inovação. E acho que em 2015, eu lembro que tinha uma plaquinha, quando eu era financeira ainda, da empresa que estava escrito assim, ser uma das maiores empresas de bebidas do Brasil. Estava escrito numa plaquinha, que é a famosa visão, valores, né? Que a gente faz e às vezes fica lá, né? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente escreve qualquer coisa lá, mas na verdade aquilo tem um fundo. A gente, para criar aquela frase, você criou com alguém, né? Então, a gente resgatou isso em 2017, quando eu fui para o comercial, num plano estratégico. Se a gente tem isso no nosso sonho, vamos levar esse sonho para frente. E aí eu lembro que a gente colocou, nós queremos ser uma das maiores empresas de bebidas. Hoje a gente é a maior indústria de bebidas do Brasil, de produtividade, de emprego também. E a gente estava escrito lá, quer ser líder de mercado. Hoje a gente é líder de mercado, entendeu? Top. Que ficou louco isso, né? Por isso que eu estava falando para ele, que eu falei da Forbes. Eu olhei para ele e lembrei disso, que eu tinha escrevido, sabe? Olha Tem um só. javu ali, pô, escrevi isso. Daqui a pouco vem, né, gente? Oh. Mas eu disse para ele, José Vicente, eu disse assim, José Vicente, só que eu não vou por uma... Eu já fui em várias revistas, tive conhecimento da minha liderança, mas eu não quero nada pago. Eu quero reconquistado, que eu quero que meus filhos olhem aquela revista e tenham orgulho, né, de olhar para aquilo ali e querer viver esse legado, de querer repetir, não pago, né? Tudo bem, tem gente que não está tudo bem quando precisa, às vezes a gente usa isso quando precisa, né? Mexão, mas realmente propaganda. quero por reconhecimento. Perfeito. Me diz uma coisa,
Qual foi a decisão mais inteligente que você tomou achando que estava arrasando e ninguém te aplaudiu? Que você falou assim, poxa, mas eu pensei que meu pai, eu pensei que alguém... Nunca a gente é aplaudido, eu acho. Acho que a gente é difícil. O momento... Eu tenho 30 anos na empresa. Cara, a gente espera... Por que a gente espera por isso? Primeira pergunta é por que a gente quer tanto ser aplaudido, né? Acho que tem alguma coisa para a gente trabalhar na gente. Porque, na verdade, quem tem que aplaudir a gente é a gente mesmo. Exato. Né? Então, a gente tem que se aplaudir. Né? A gente tem que pegar aquele prêmio e dizer parabéns, Dai. Né? A gente ganhou muito troféus ano passado. Eu ganhei um troféu de liderança da LID, liderança empresarial de Santa Catarina. Recebi muitos parabéns de muitas pessoas. Meu pai é muito orgulhoso, mas ele não chega para mim assim, parabéns, porque você recebeu aquele... Mas eu sei que ele é orgulhoso. Sim, eu sei que um monte de gente ele falou que eu estava lá, me mandava foto para todo mundo. No íntimo, né? Ele tem o seu jeito de amar, o jeito de admirar. Mas a gente espera que ele chega e dá uma flor. Acho que a gente é muito carente nesse aspecto, às vezes. Verdade, é muito mimimi, talvez. Não, assim, é porque eu vejo, a gente estuda muito sobre isso. É legal, é gostoso. Eu recebi um vídeo que ele estava contando para uma pessoa e eu me emocionei. É gostoso, né? Ver o pai admirar, porque ele realmente ele aplaude nos bastidores. Mas é mais... Por isso que eu estou dizendo, por que a gente precisa tanto... Sim. A gente espera do outro essa admiração, mas quem tem que admirar a gente é a gente. Vai muito do padrão, né? A gente estuda e a gente tem centenas de mentorados e, assim, tem as pessoas que fazem o que fazem para ser amados, né? Por outras pessoas, porque elas gostam de se sentir... E aí vem a falta de afeto. Tem pessoas que fazem porque gostam do pódio, do status, é o aplauso. E já tem gente que faz pela segurança, então ela quer ganhar dinheiro para ter segurança e realizar sonhos, né? E aí cada um tem o salário emocional, financeiro, né, ou do pódio. Os atletas sofrem por segundos de fama e depois são esquecidos, né? Então, eu falo lá na Bali o seguinte, a gente ganhou muitos prêmios agora nos últimos anos. E aí eu digo assim, gente, mas bota na prateleira, agradece a Deus, agradece você que com aquele prêmio tem o teu papel, agradece as pessoas que participaram do teu time, quem contribuiu, os clientes. Meu Deus, os clientes fazem parte dos troféus que a Bali recebeu, vocês consumidores. Obrigada a todos que participaram, mas gente, está aqui. Tem que continuar trabalhando, porque o troféu ele não pode também nos confortar. Porque você entra numa zona de conforto, porque troféu aqui, troféu, e aí a gente entra num looping de ego que acaba, esse troféu acaba. A gente tem histórias, né, de lideranças, até de energético, que tinha 44% do mercado em 2022 e hoje tem 13%. Gente, tem reconhecimento ainda, está tudo certo, mas perderam o mercado. Então, por quê? Porque talvez uma zona de conforto, né? A gente também pode viver uma zona de conforto. A Bali viveu em 2017. Então, esse cuidado, acho que a gente tem que estar sempre em movimento. Perfeito. Mesmo líder, não líder, está sempre em movimento. Perfeito. Teve alguma coisa que você sentiu que você teve que parar de fazer para poder a sua empresa crescer? Ou você crescer como líder? Tive que parar de fazer. Acho que parar de escutar de novo qualquer um. No dia a dia, nós, como empreendedores, nós temos que olhar bem quem a gente escuta, ou escutar bastante e filtrar, né? Que é importante também a escutativa. E eu realmente, na minha jornada, eu escolhi me aprofundar na escutativa do cliente. Assim. Então, o que a Bali ainda não está entregando? O que está errado? O que você entende que não está legal? E realmente ser assim, respirar isso e receber de uma forma mais uma forma mais aberta e desconstruir para construir, sabe? É bem importante isso. A gente como empreendedor, às vezes a gente não quer ouvir assim, né? O que não está bom, o que tudo mais. Então eu tive que viver isso e eu estou gostando, sabe? Eu estou também trabalhando muito o meu time. Hoje são de 1.500 pessoas, mas eu levo muito esse lema na Bali, sabe? A gente precisa ser apaixonado pelos problemas, desconstruir para construir. É importante ouvir, às vezes, a crítica e fazer de novo, e melhorar. É o todo o tempo. Né? Então, a gente tem que estar aberto. Perfeito. Diga uma coisa para a gente. Você entrou em 2017 na Bali, não foi? Foi? No comercial. Eu já estava desde o começo, mas no comercial e marketing. Que foi aonde 2017. Você botou energia que fez o que fez. É isso. Qual foi o preço pessoal que você pagou até 2017
E você, normal, isso é um trabalho e tal, e em 2017 você teve que fazer muito mais para ter muito mais resultado. Qual o preço que você pagou na sua vida pessoal pelo crescimento empresarial? Quando tem propósito e quando você tem inteligência emocional, é uma coisa que a gente tem que investir muito, gente. A gente investe tão pouco. Então, eu escolhi me desenvolver muito Paulo Vieira, Wendel Carvalho, quem mais? Tipo, Dale Carnegie. Eu gostei muito, sabe, de me aprofundar em me desenvolver. E quando você se desenvolve a tempo, né, então eu comecei Tony Robbins, que também fiz no começo. Eu fiz bem no comecinho da minha trajetória comercial já. Eu estava grávida de 2 meses. E eu mergulhei assim, no autoconhecimento, então eu consegui lidar melhor com isso. Você sabe? se preparou. Eu me preparei, porque muita coisa veio. Eu tive que viajar grávida, de madrugada, para estar no cliente cedo. Né? Hoje a gente tem recurso e hoje a gente tem uma como é que a gente fala? Tipo, uma rede de apoio muito grande, assim, né? Que me dão para poder entregar resultado e tal. Mas lá no começo não foi assim. Né? Isso a gente foi criando ao longo do tempo. E aí eu abdiquei muito sono, eu abdiquei... A minha saúde não, porque eu sempre priorizei. Então, eu sempre acordei cedo, sempre treinando, academia, né? A musculação eu nunca abandonei. Alimentação, a gente tem que ter as melhores escolhas, não tem problema alguma vez você não se alimentar. As minhas filhas cresceram, muita gente às vezes fala assim, nossa, mas você não está vendo suas filhas crescerem. Quem disse? Quem falou isso? Eu não escuto mais essas pessoas que falam isso, gente. Perfeito. Porque eu sei o que eu vivo, eu sei a dedicação que eu tenho com meu esposo, eu sei a dedicação que eu tenho com a minha saída, com as minhas filhas, eu tenho com a minha saúde. Eu sei que eu acordo 5h30, 6 horas para malhar. As pessoas não precisam saber disso, mas eu sei, sabe? E para isso eu tive que viver uma jornada de autoconhecimento, desenvolvimento, inteligência emocional. Eu acho que a maior riqueza que a gente pode dar para os nossos filhos é a inteligência emocional. Que hoje, né, não tem na escola, tem pouco, né, mas é algo que a gente pode sim entregar para eles. Isso é um grande presente, porque ele vai saber lidar com o abdicar. Porque o abdicar, o que acontece, gente? Eu trabalhei muito, sempre muito, durmo, né, como eu falei, 6 horas, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, não existe abdicar. Eu estou aqui agora, eu estou curtindo essa jornada com vocês. Legal. Meu coração vibra de eu estar com vocês, contribuindo, porque eu sei depois que eu conversando com vocês, eu também estou aprendendo, eu saio daqui melhor. Né? A gente também, adulto, precisa fazer coisas que a gente não gosta, às vezes. Sim. Né? Dentro do processo de fazer o que tu gosta, também tem o que tu não gosta, mas treinar a academia, a gente tem um pedacinho que a gente não gosta, mas depois ele é gratificante. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu não digo que eu abdiquei a vida das minhas filhas. Eu sempre disse que eu não ia admitir viver isso, né? E dizer que um dia eu deixei elas. Não, eu tive perto delas. Eu digo que eu tenho fãs em casa. Então, minhas filhas são minhas fãs. E enquanto elas serem minhas fãs, está tudo bem. A partir do momento que elas criticarem, sentirem falta, chorarem, né? E dizer para a mamãe, eu não admiro mais essa tua trajetória. Aí tem coisa errada. É eu que tenho que rever alguns pontos, do que eu estou passando do ponto. E a gente, como mulher, principalmente, que tem um peso, né, da maternidade, que a gente, às vezes, deixa um pouquinho assim, chegar mais tarde, e depois já fica com aquele estado de sofrimento, tem técnicas que a gente pode usar, gente. Ligar para o filho, olha onde é que a mamãe está, eu estou aqui, a mamãe... E contar de forma verdadeira o que você está fazendo. Eu estava no palco hoje tinha tantas pessoas, tinha muitas mulheres, a mamãe contou a história da Bali, a mãe ajudou outras pessoas... De uma forma alegre, a criança se apaixona por aquilo. Agora, se a gente ligar para os filhos e dizer, né? Nossa, estou tão cansada. Nossa, né, minha filha. Agora não. Agora eu não posso, não tenho tempo para ti, nessas coisas vira não precisa, trauma. Né? Então, acho que tem muita coisa que a gente, com inteligência emocional, a gente consegue fazer. E claro que, para crescer, a gente também abdica de algumas coisas, mas é sempre naquele ponto assim, se essa semana eu entreguei demais por um projeto, na semana que vem eu tenho que ir na balança e entregar um pouco mais para a família. Acordos, né? Acho que isso é muito legal. Às vezes eu digo para o meu esposo, essa semana vai ser punk, né? Vai ser assim, olha, mostra a agenda, tal. Não, mas aí a gente vai fazer tal coisa no final de semana para as crianças. Contar tudo isso, na verdade, né? E não reclamar, acho que é algo que a gente pode ensinar muito aí. Perfeito. Pega nesse gancho aí, se você tivesse que se livrar de algum hábito seu hoje, qual seria?
Eu gostaria de dormir mais. Sou igual o outro aqui. Não é por falta, eu estou bem. Mas eu sei Você que tá para tomando meu muito futuro... energético. Acho que todo empreendedor Fala isso. fala isso. É, eu gostaria digo de- assim, eu durmo de 5 a 6 horas, né? Já que está aqui comigo, ela sabe, que tá, me acompanha. Semana passada eu estava na Feira do Rio, assim, a gente dormiu 5 horas por noite. Né? Então, assim, eu queria dormir 6 horas. 6 horas é o meu ideal. O melhor de todos era 7. Mas 7 seria... Ganhei, tô com bônus, meu né? Deus. Sonho, né? A gente Então vai eu dormir durmo 3 hoje e 6 meia. horas. 6 horas é a minha média. E eu gostaria de dormir 1 hora a mais. Ou ter aquele negócio, porque eu gosto de acordar, orar também, entregar meu dia para Deus. Que eu sei que Deus é acima de tudo, então amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa do pé no chão é Nossa. orar, né? Entregar a Deus o teu dia, teus projetos, aquilo que passou, a noite que passou, teus filhos. E aí depois você vai fazer exercício e tudo mais. Então eu queria ter, o que eu sonho, né? Eu sonho em ter mais qualidade de tempo que eu possa ter assim, não naquele negócio assim, né? Acorda às 5 e pouco, faz exercício 6 horas, daí depois 7 horas já está se arrumando, aí come tudo meio rápido às vezes. Essa jornada ser mais com qualidade, né? E eu procuro sempre trazer a qualidade para isso, mas acho que 1 horinha a mais daria Ajudaria. ajudaria. O que você E sabe? eu posso fazer isso, Sim. né? Vou construir isso, estou construindo. Você lembra o Wendel, né? O Wendel é um querido, é um amigo. E ele Adoro fala, ele. né? E ele fala assim, né? Cara, sonho, massa, top é você acordar na hora que seus olhos quiserem abrir. Eu não vou mentir para você, eu já estou 3 anos nessa jornada. Eu não uso despertador, não. Agora, a gente foi dormir que hora essa noite? 3h30 da manhã. Projeto, né? Você está no projeto Sim, aqui. Isso. Mas depois que eu tive o princípio Mas de com infarto... acordos, né? sim. Sabe que é por um tempo, Perfeito. tá tudo bem. Mas é sensacional. A liberdade regional e de tempo é mais gostosa do que a financeira. Claro que não pode faltar dinheiro, porque esse negócio vira um perrengue, né? Mas Mas é creio bacana. que é muito mais gostoso. Sim, Assim. É isso aí. muito mais. Diga uma coisa, amiga. O que você sabe hoje que teria encurtado a sua jornada? De saber o quanto a gente pode assumir o nosso protagonismo, sem precisar da validação das pessoas, dos outros, do público, da internet, Sim. dos seus seguidores, da sua família. Né? Porque a família também tem o lado da proteção. Vocês já pararam para pensar que a gente tem um filho? Eu, como mãe, hoje eu sei o quanto eu protejo, quanto a gente quer o bem, e às vezes a gente até limita. Né? E eu me cuido muito para não fazer isso. Porque me limitaram por muitas vezes, mas foi por amor. Sim. Então, hoje eu entendo e honro isso. Sou apaixonada por isso, né? Do quanto eu fui amada para ser o que eu sou hoje. Meu pai e minha mãe tiveram uma criação incrível, mas me limitaram muito. Medo do avião, medo da água. Né? Por amor, né? Eu acho que isso é magnífico. Eu acho que a gente tem que saber lidar melhor. E se eu tivesse aprendido isso, talvez... estaria em outro momento, mas foi importante para ser o que eu sou hoje. A gente tem que honrar, não podemos se arrepender, não. Tudo faz parte do processo, né? De aprendizado, de crescimento. Todos os dias a gente cresce. E aceitar, assim, é importante também, né? Honrar. Foi amor. Foi amor. Com certeza. O que você acha que dá mais prejuízo? O ego ou o medo? Os dois. Escolhe o primeiro. Justifica os dois. Qual que é o pior? O ego é muito tóxico, né, gente? Então, isso faz parte também da inteligência emocional. Eu convivo com muitos profissionais, né? E quantas vezes a gente também não deixou o ego, né? Assumia, né, ser mais forte. E a gente percebe que a gente só perde com isso. Porque nós estamos todos os dias aprendendo. Como eu falei, eu estou aqui com vocês agora, eu estou aprendendo. Né? Eu estou com meus filhos, eu estou aprendendo. E a gente não é melhor que ninguém. Acho que todo mundo são pontes na vida de umas das outras, né? Você é minha ponte aqui, eu sou ponte para você, sou ponte para outras mulheres. E às vezes a gente achar que a gente é melhor que o outro, que a gente sabe mais do que o outro. E eu tenho hoje, né, 1.500 funcionários, colaboradores famílias, né? incríveis. 1.500 e famílias. O que eu mais vi nos últimos tempos, quem mais perdeu oportunidade gigante, foi através de pessoas que tinham ego ou medo, né? Oportunidades na empresa. Na minha jornada, assim, que eu vejo como líder, às vezes eu olho assim, nossa, que pena, essa pessoa podia conquistar coisas incríveis aqui na Bali, para depois ir para outras empresas, que seja, ou crescer na própria trajetória que se perdeu, ou por ego ou por medo, porque o medo ele te poda muito também, né? Como eu falei, às vezes até foi criado esse medo pelos nossos pais por proteção.
Mas o medo, ele impede muito, assim. Ele já me impediu muito de crescer. O medo de estar aqui no palco, cara, qual bicho de 7 cabeças está aqui, né? Você tinha medo disso, não? Tinha. Nem combina contigo. Hoje em dia, te vendo assim, sério. Eu tinha medo disso. Né? Por quê? Porque muitas vezes foi para que fazer isso? Para que ir lá no palco? Tu vai ensinar o que para as pessoas? Para que fazer isso? Para que perder tempo? Mas, na verdade, é uma jornada entusiasta, assim, é maravilhosa, né? Sim. Estar aqui, poder aprender com todo mundo. Acho que quando a gente fala a nossa jornada, a gente relembra. Vocês já pararam para pensar? Quando eu estou aqui falando, eu resgato, pô, eu fiz tal coisa legal, eu podia repetir, não fiz mais, né? Parece que vem à tona, muito assim, então a gente está sempre aprendendo. Mas eu acredito que os dois são bem tóxicos. O medo, acho que tem que ser trocado por precaução. Perfeito. Né? A gente tem que ter precaução. Não pode ser um doido também, Sim. sem... Não. Né? Aquele negócio, né? Eu tenho uma piscina, daí eu vou deixar descoberta, e uma criança. Não tem problema. Tem problema sim. Uma criança de 2 anos, uma criança de 3 tem perigo. Então, a gente tem que ter precaução. Né? Uma vez um psicólogo falou isso para mim. Mas o medo, ele impede muito o crescimento da gente, sabe? Total. E hoje, nos colaboradores, eu vejo quantas pessoas perdem oportunidades por conta do medo de ser aceito, o medo de estar no palco, o medo de falar em público, o medo de se posicionar. Esses dias eu estava falando com uma profissional incrível que eu tenho lá na Bali, e eu falei assim, você parou para pensar que é só sobre posicionamento? De você falar quando você fala, você quer pensar algo, você tem que falar. Você fica quieta e você perde com isso. Tem que falar, tem que enfrentar. Eu enfrentei. Eu tive que ter muito frios na barriga, muitas borboletas voando aqui, para estar no palco, para trocar ideias. Mas o que tira o medo? A gente enfrentar. Ir, vai com medo mesmo, segue. Bota a fralda e vai. E vai ter borboleta, e a gente tem que falar sempre a verdade. Eu acho que nada vai ser... Ninguém vai rir de você num palco, ninguém vai rir você nem em alguma coisa se você ser genuíno e verdadeiro. Porque se a gente tem fragilidade, as pessoas vão ver, elas se colocam no lugar da gente. Se você me vê aqui frágil porque eu chorei, porque uma hora que eu comentei tal coisa, você vai se colocar no meu lugar. E porque eu fui verdadeiro naquele choro, naquela história de vida. Agora, quando você não é verdadeiro, não sustenta. Aí pode virar realmente, né, risos e palhaçadas aí e não se tornar, né, inspirador. Então, Sim. A verdade sempre vence. A gente sabe que você passou por tantos desafios, tantas barreiras, como você falou, principalmente que os picos de crescimento foram com as dificuldades. Mas de onde vem essa resiliência, essa força que te ajuda a ser essa mulher forte, guerreira para sua família, nos seus negócios, como líder do seu negócio, dos seus colaboradores, mas líder de tanta gente, de tantos palcos que você vai inspirar? Como você falou agora que vai estar lá no Black Belt lá vou palestrar Paulo Vieira. A régua ali, Black Belt, a régua também ali é alta, aí igual a fiquei nossa. muito feliz. Ele bota qualquer... Independente, não é né? Todo não. público é um público incrível. Sim. Aí o Paulo falou, você vai palestrar para bilionários, pessoas que são humildes ao mesmo tempo, pessoas de muitos valores. Eu fiquei muito feliz, assim. Vai ser em Gramado, em abril, fiquei bem feliz de ser escolhida pelo Paulo Vieira, que para mim é uma inspiração. Sim. E também fez parte da minha jornada de construção da Daiane que eu sou hoje. Paulo Vieira é incrível, né, gente? É uma pessoa que realmente... E a pergunta, desculpa... Da onde vem sempre, essa força, né? essa resiliência? Se esqueceu, pergunta. Da onde vem essa força e resiliência? Cara, esses dias... Meu pai é uma pessoa incrível de resiliência. Ele quebrou, e eu acho que se ele quebrasse hoje de novo, ele fazia tudo de novo com 65 anos. Esses dias ele estava numa mesa de fundadores e ele falou assim, se eu quebrasse hoje, eu começava tudo de novo. Eu olhei até assustada, assim. Então, eu acho que eu tenho muito dele. A minha mãe, ela é super enérgica, então eu trago, assim, uma herança dessas pessoas incríveis. Mas esses dias eu estava estudando a minha árvore genealógica e a minha avó, a mãe do meu pai, ela também era muito resiliente. Ela teve 19 filhos e ela teve 19 filhos e ela nunca fez um parto no hospital, sempre normal, ela sempre foi resiliente, ela criou todos os filhos com maestria, com muita garra, sempre muito forte, sempre muito inteligente, né? E ela tinha uma sabedoria que depois desses dias eu estava estudando ela, assim, eu estou gostando dessa mulher, né, que talvez lá, quando ela era minha avó, eu não tinha percebido tanta garra, tanta resiliência. Creio que eu tenho muito dela, né, e eu honro isso, da minha avó, dona Elza. Ela faleceu há pouco tempo, na pandemia.
E aí o meu pai, minha mãe e de Deus. Acho que Deus tem um propósito para mim. E uma vez eu tinha ouvido uma revelação. Eu sou católica, mas muito religiosa. E eu acho que todas as religiões que fazem bem às pessoas, né, não tem escolha. Né? Acho que a gente tem que ser apaixonado por Deus e fazer o bem. Acho que isso nada vai substituir isso. Perfeito. Só que uma vez eu recebi uma revelação assim, Dai, você vai ser uma pessoa de palco. Mas eu não consigo entender, você vai falar de Deus, mas você não vai ser pastora, você não vai ser um padre, você não vai ser alguém que é da religião em si, né? Da origem da religião. Você vai ser uma pessoa que você vai contar a sua história e você vai falar de Deus. E você tem essa missão e Deus conta com essa tua força e resiliência para isso. E aí, na época, eu não entendi muito. Porque a gente não entende quando conta para a gente o quando nosso... Deus manda uma mensagem. Deus manda uma mensagem. Tão distante do que a gente está no momento. Aí a gente, assim, não entendi, mas tudo bem, vou tocar a vida, né? E hoje, vendo eu aqui, né, e vendo muitos lugares que eu passo, né, às vezes com 100 pessoas, com 5.000 pessoas, onde eu vou contar a história da Bali, que a gente tem um case muito legal quando a gente conta a história inteira ali. E a minha jornada, eu percebo, olha a revelação, que eu ia, né, dizer que eu sou uma pessoa, uma líder inspiradora, mas que Deus me usa para inspirar a vida de outras pessoas, que eu sou ponte na vida de outras mulheres, na vida de outros empresários. Né, e que eu sei que tem uma força motriz aqui, que é o propósito, e que ele vem de Deus. Deus está comigo, né, e eu sei que a Bali ela não é só a maior marca brasileira de energéticos. A gente vai ser uma marca mundial. A gente vai levar essa energia brasileira para o mundo, que tem tudo a ver, né? Que é uma marca que tem alma. Sim. A Bali tem alma. Quando eu olho para a Bali, eu sei que ela tem alma. Ela tem história, ela tem pessoas muito batalhadoras que acreditam, sim, que a gente possa inspirar outros empreendedores através da nossa história. Quando você fala isso, né? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sem religião. Quando você traduz isso, diz o seguinte: leve uma palavra de esperança. Eu vejo que sem religião eu sou um missionário disfarçado de empresário para levar uma mensagem, né? E lá na Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo, por vários autores que não entram em contradição. É incrível. Sim, isso, né? É incrível, incrível. Aí os discípulos perguntaram assim para Jesus: Jesus, quando ele fala, né, eu estou indo embora e tal, mas como é que você vai embora? Você cura, você faz isso, você revela. Calma, vos deixarei o Espírito Santo, que vai te lembrar, vai te revelar de tudo que vai acontecer, para quando acontecer o nome do meu Pai ser glorificado. Leve essa palavra de esperança. Então, quando você fala, poxa, eu quebrei, o negócio deu errado, a gente deu certo, eu sou uma boa mãe, mesmo trabalhando tanto, tal, você está levando uma mensagem que inspira, que transforma e que faz uma pessoa ter uma motivação interna que vem de Deus, mais do que externa. Quando a gente leva uma mensagem que é raiz, que é resultado, sabe o que acontece? Deus fala assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita dentro de cada um de nós. E tem muita gente que ainda não está com esse Deus e não conheceu esse Deus. E aí, quando a gente leva essa energia e essa alma, a gente inspira muito. Então, a quantidade de gente que te ouve, que vai te ouvir, por onde você vai fazer, Deus, eu acredito, né, está patrocinando o seu ministério. Patrocina. Todo mundo aqui, 80% aqui me conhece e sabe que em eventos, imersões, palestras, programa de TV, onde quer que seja, é para levar uma palavra de esperança. Então, e aí eu te pergunto, se fosse para você deixar uma mensagem, olhar para essa câmera aqui agora, né? Detalhe final. Detalhe final. Para a gente encerrar agora contigo. Contigo para milhões e milhões, e essa mensagem vai perdurar. E você abriu a caixa preta, mas agora eu queria que você abrisse o coração e falasse assim, do coração, da alma, assim, para o empresário que está assistindo a gente, que passa por percalços aí no dia a dia, que sonha em ter uma grande empresa, ou talvez ser até o primeiro do mercado, né? É isso que eu queria que você fizesse, que você abrisse o coração e desse um recado para esse empresário aqui, para a gente encerrar contigo. Primeiramente, resgate você, a sua essência, aquilo que você tem mais forte dentro de si, se autoconheça e busque saber quem você de fato é, o que Deus deixou de propósito para a sua vida. E abrace esse protagonismo,
né, e entregue tudo, né? Eu acho que a gente tem que buscar o nosso protagonismo, acreditar nesse protagonismo. Nós temos muito a entregar para o universo. Deus nos deixou aqui por uma missão. Todo mundo tem uma missão. Então, acredito que honre o seu protagonismo, busque, né, entregue tudo e você vai vencer. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que não perdendo a essência. Não perca a essência. A essência ela é resgate, né? Resgate a sua essência e valorize o seu protagonismo, busque ele, entregue tudo e vai dar certo. Tenho certeza. Uma Seja salva de Uma palmas salva de aí. palmas para essa.